Gente, E aí, voltamos! pessoal, como é que vocês estão? Gente, isso aqui não é Voltamos! uma ocupação qualquer, isso aqui é uma maratona ocupacional antirracista, porque é live, é postagem, é muita coisa para fazer, mas nós voltamos, estamos aqui com vocês novamente, eu, Silvia Souza. Eu, Juliana Souza, e sem mais delongas, vamos partir aqui para nossa última live programada para falar sobre alguns aspectos de saúde mental, autocuidado. E para essa conversa, a gente não poderia estar com uma pessoa mais importante, mais fundamental nesse debate, que é a Winnie. É uma psicóloga, pesquisadora, vocês já vão conhecê-la, então a gente sem mais delongas já vai convidá-la para se juntar a nós aqui. Isso mesmo, o Winnie Nascimento tem um trabalho super bacana, a gente convidou ela para participar dessa live, ela vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos, enfim, relação à saúde mental, autocuidado. Sem spoiler, Silvia. É difícil, que eu já quero falar sobre tudo que nós vamos conversar, né? Bom, já mandamos aí o convite para a Winnie, espera ela entrar. Winnie, chega Ei! chegando! Muito bem. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Boa noite, Winnie. Seja Boa bem-vinda noite. à nossa ocupação antirracista no perfil do Bruno Gagliasso. Você é muito bem-vinda. Por favor, se apresente com nome e sobrenome, porque a Mulher Preta tem nome e sobrenome. Fale um pouquinho do seu trabalho, de você. Quem é a Winnie? Tá certo, obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite, Juliana, Silvia, e dizer que eu acompanhei um pouquinho o dia de vocês. Eu acho que foi uma loucura, assim, eu imagino, né? Enfim, é super potente, super importante todo esse movimento que vocês estão fazendo. E falando um pouco de mim, eu quero começar falando que eu sou a tia da Giovana Isabelle. Giovana Isabelle está fazendo 16 anos hoje. E aí eu sou tia também da Ana Beatriz, da Maria Clara e da Helena, que é o bebezinho da família. Enfim, e aí eu gosto de falar isso porque eu penso que essas meninas, elas estão tendo, né, uma vivência e uma realidade bastante diferente de quando nós éramos, né, essas crianças de 15, 16, 2, 3 anos, né? E falando um pouquinho de quem eu sou, né? Enfim, sou a tia da Giovana, das outras três também, filha de Davilson e Cidinha, funcionários públicos, e neta de 2 empregadas domésticas, porretas, e sou psicóloga e mestra em psicologia social. Atualmente eu curso doutorado em psicologia social também. E com toda a oportunidade que me foi aparecendo ao longo da minha trajetória, com o suporte da minha família. E aí, né, falando um pouquinho, né, dessa área, né, da psicologia, que aí é a temática né, de que vocês me convidaram, eu venho trabalhando também no CERT, que é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, e também sou coordenadora da Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras, né? Psicólogas e pesquisadores também, mas a classe é majoritariamente feminina, né? Então vamos falar né, das mulheres, então de pesquisadores de relações raciais e subjetividades. E aí, enfim, né, ao longo da minha trajetória e aí nessa área que eu escolhi, eu venho tratando, né, da saúde mental da população negra, da saúde como um todo. Eu acho que a gente vai conversar um pouco, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas para começar, acho que é isso. Perfeito. Winnie, você já fez uma introdução contando um pouco sobre você, mas além disso, né, a gente entende que nós, enquanto mulheres pretas, somos atravessadas pelos lugares de onde nós viemos. Então, assim, a gente gostaria muito que você compartilhasse também conosco um pouco da sua trajetória, porque sem dúvida é isso que também nos constitui, né? Sim, claro. Então, pensando no trabalho, na atuação, pensando na academia, que é quando eu começo a fazer reflexões, né, de como é ser uma mulher negra e o quanto que algumas questões, né, relacionadas com a nossa existência, pensando no racismo estrutural, né, que nos constitui a sociedade e a subjetividade do povo brasileiro, né,
eu vou pesquisar a mulher negra no mundo do trabalho quando ela ocupa a posição de prestígio social. E foi bastante importante fazer essa pesquisa e entendendo, porque aí eu converso com mulheres negras e conheço a trajetória delas como um todo, né? E o quanto que essas trajetórias, elas vão sendo muito similares, né? E aí com muito, né, com algumas questões, assim, bastante marcadas na trajetória de muitas mulheres, que a gente vai entendendo que as nossas histórias se confundem. Então, a questão da solidão da menina negra, né? Logo lá na infância, nas brincadeiras, quando ela é preterida, né? Na dancinha na festa junina. E aí bacana, é importante falar isso para pensar o quanto que na nossa construção e ao longo de toda a nossa trajetória, de alguma forma, a nossa saúde mental é afetada e a nossa saúde como um todo é afetada, né? Porque a gente não pode departamentizar o ser humano, né? Então, a saúde, ela é afetada, né? E de que forma? De uma forma bastante sutil e que, para quem está de fora, né? Enfim, para as pessoas não negras, talvez nem identifiquem, né? Então, no mestrado eu pude fazer essa pesquisa e conhecer a trajetória e aprofundar, né? Conhecendo como que é ser uma menina negra, como que é ser uma mulher negra, mas também pensando na população como um todo, o quanto que também algumas questões cotidianas, como por exemplo o desemprego, a dificuldade de acesso às escolas de qualidade, o grande índice de violência, né? Violência policial com a população, com a juventude negra, geralmente são jovens negros, homens, né, entre 18 e 29 anos, que são, né, assassinados a cada 23 minutos pela polícia. Então, o quanto que tudo isso vai afetando a condição, né, de ser negro, né? Então, a questão de ansiedade, de depressão, de suicídio, que acontece bastante, né, quando a gente pensa na população negra, e todas essas questões cotidianas, que às vezes elas passam, né, batidas e que não é feita uma reflexão de que, nossa, isso impacta, né, o quanto que é forte o impacto na subjetividade, né, dessa população. Então, acho que é um pouco disso que eu venho pesquisando, e aí foi o que me chamou, né, para fazer parte da AMPSINEP, né, que é a articulação de pesquisadoras, psicólogas negras. E aí também eu entro no meio do mestrado, eu vou para o CERT, que é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades. E aí é um mundo para mim, porque o CERT, ele atua há 30 anos, então no mês passado completou 30 anos, com esse compromisso social, né, de trabalhar para, então, construindo materiais didáticos, então, na área da educação, na área da justiça racial, na área de trabalho, aí surge também uma consultoria para trabalhar dentro das organizações, né, para tratar da questão. Então, recentemente, né, aconteceu aí, né, a gente vê lá a Luísa Trajano, né, mobilizando um processo para trazer trainees para dentro da empresa. E aí, recentemente, no Roda Viva, né, aí a gente não precisa citar o nome, mas vem lá uma cofundadora que diz assim que não contrata pessoas negras porque não encontra pessoas negras qualificadas. E o quanto que tudo isso vai impactando, né, na saúde da população negra, que não tem acesso, de repente não está acessando o mundo do trabalho, e aí tá sempre naquela condição, né, de preocupação e de ter que se preocupar com mais alguma coisa que as outras, né, as pessoas não negras não estão se preocupando. Então, para além de ser extremamente qualificado, né, você tem que estar provando o tempo todo, né, para poder fazer parte de algum espaço que para as outras pessoas é simplesmente um espaço acessível, né, as pessoas acessam. Enfim, então é mais ou menos isso que a gente vai trabalhando, né? Lá no CERT a gente trabalha então nesses 4 pilares: a justiça racial, educação, juventude e dentro das organizações, e aí buscando fazer essa ação, né, relacionada com todos esses campos, né, para pensar o quanto que a gente pode trabalhar, né, para fortalecer a população negra em todos os aspectos.
Winnie, você trouxe pontos muito importantes, inclusive da sua trajetória, do seu trabalho, e que se cruza com a nossa, né? E com a, enfim, da população negra, e principalmente pela sua pesquisa do mestrado, né? Você pesquisou mulheres que estão em lugares de prestígio. Eu me lembrei da Lélia Gonzalez, e a biografia da Lélia Gonzalez, ela fala sobre isso, né? A garota negra que estudou e se deslocou da periferia para um outro lugar, mas ela fica no limbo, porque ela já não se encaixa mais na periferia, mas também ela não é recebida plenamente no outro local social que ela para o outro local social que ela se deslocou. Isso acontece muito conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar num tema importante que é a saúde mental da população negra, principalmente na pandemia, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre esse aspecto psíquico mesmo, emocional da mulher negra que ascende socialmente e fica nesse limbo que a Lélia, que a biografia da Lélia retrata tão bem. Bacana. Não, isso ele aparece bastante, né? Na pesquisa que eu conduzi, eu conversei com 4 mulheres negras, e aí eu fiz também uma pesquisa com mulheres negras que já não estão aqui, que mulheres, né? Eu pesquisei também a Winnie Mandela, né? Por conta de que foi ela que inspirou, né? Os meus pais a me darem esse nome, a Marielle Franco e também a Neuza Santos, que é uma psicóloga, psiquiatra, né, que foi completamente apagada, né? E ela pesquisava isso, né? Ela escreve um livro mais ou menos em 1983, que é O Tornar-se Negro, e aí ela pesquisava os desafios que era para o negro ascender, né? E aí é isso. Em algum momento da vida ela tira a própria vida e ela vai colocando nas suas pesquisas, nos seus estudos, esse desafio. Porque essa pessoa, de fato, ela fica sem lugar. Porque ela não se identifica mais da onde ela veio, mas ela nunca é parte daquele lugar que ela chega. E aí é um grande desafio, porque a ideia, né, é que a partir do... Porque existe essa busca pela ascensão social, pensando que eu vou passar, né, a partir desse momento eu vou acessar produtos e serviços diferenciados, eu vou dar uma vida melhor para minha família, e de repente, né, essa mulher, ou enfim, a população negra que ascende, ela tem então recursos financeiros, mas ela não ascende de fato quando a gente pensa socialmente. Então, financeiramente, ok, mas ela não é parte daquele espaço. Né? Ela ainda não é parte daquele espaço. Então, ela chega num restaurante que é mais caro e aí ela é olhada e, de repente, ela não é entendida que ela não deveria estar naquele espaço. E aí, o que aparecia na fala das minhas entrevistadas era o quanto que coisas simples, como ir no shopping e fazer uma compra, né? Ela falava assim, então tem uma fala que ela, né, uma das entrevistadas diz: quando eu tiro o carimbo, quando eu tiro o crachá, quando eu não tô com o carimbo, quando eu não tô com o crachá, eu sou só mais um corpo negro. Né? Então eu chego para comprar, né? Eu quero fazer uma compra de uma coisa que eu gostei e de repente é mais caro, e a vendedora ou ela não me atende, ou ela fala: olha, ali tem promoção. Né? Por quê? Porque não é entendido. Esse corpo, a primeira coisa que é vista é esse corpo negro, que no imaginário social ele deve estar na base, ele deve estar lá limpando, né, servindo, mas ele não é entendido como alguém que possa ocupar esses espaços de poder. E aí, nessa perspectiva, eu penso que a gente tem que estar cada vez mais nesses espaços, né, para que a nossa presença ela vá se tornando comum, né? Então é bastante desafiador. E, de alguma forma, todas as pessoas que eu pesquisei, elas foram falando isso. E aí, eu quero compartilhar aqui, né? Elas são mulheres que foram identificadas na minha entrevista. E elas foram identificadas, e aí a gente conversou, né? Assinou um termo, porque não existia como não identificá-las, porque elas são únicas. Né? Então, eu entrevistei uma, né? Ela é reitora de uma universidade pública. Na história do Brasil só existe uma mulher negra que foi reitora de uma universidade pública sendo eleita, né? Porque existiu uma outra né, enfim, que ela ocupou esse papel, mas não foi eleita, não passou pelo processo, né, de eleição. Então, enfim, só tem essa mulher, que é a Joana Luz, né? Enfim, são todas identificadas. Eu entrevistei a Alice Brandão, entrevistei a Domênica Alves.
e entrevistei a Elisa Lucas, né, secretária de Direitos Humanos. Então, todas essas mulheres, quando eu contava a história delas, não tinha como não identificar, porque elas são únicas, né? E aí né, fica mais uma vez essa questão, o quanto que é difícil para nós mulheres negras chegarmos nesses lugares, né, de prestígio, nesses lugares de poder, né, de modo que quando chega vai ser uma, vai ser duas, e aí né, estamos reescrevendo a história, né? A gente nós estamos chegando e vamos chegar mais, né? É isso aí. Winnie, você fala trouxe aspectos importantes e uma coisa me tocou especialmente, né? Quando você fala de que a gente talvez não se encaixe em nenhum lugar, né? Porque o imaginário social é construído para que pessoas negras sejam enxergadas aí nesses lugares de subalternidade, de servidão, eternamente. E não estamos falando de posições que são cargos que são entendidos hoje como menos importantes porque você exerce um trabalho braçal e por isso você é mal remunerado, porque a gente tem aí nesses lugares reflexos da escravidão. Mas todo trabalho é digno, né? Minha mãe foi uma trabalhadora doméstica por muitos anos e ela me criou com muita dignidade nesse lugar. A gente está falando das condições de trabalho. Acho que é importante ressaltar isso. Mas é quando você fala que quando a gente começa a ascender financeiramente, porque a ascensão social é outro processo, a gente não se encaixa também nesses lugares, né? Então, como a gente contou aqui no primeiro post que a gente fez, nós duas viemos de Itapevi. Eu morava numa favela lá em Itapevi, no Jardim Santa Rita. E no ano passado, eu comprei um apartamento financiado aqui no Jardim São Paulo. Estou pagando algumas prestações a período de vista. Mas essa é a primeira vez que eu vou ter uma janela na minha casa que dá de frente para a rua, né? Porque eu sempre morei nos fundos dos lugares, de todas as casinhas que a gente passou aí na nossa trajetória. Mas, quando a gente anda ali no Oscar Freire, quando a gente anda em Pinheiros, quando a gente anda nos jardins, a gente não se reconhece. E aí a gente sempre é vista com aquele olhar de intruso. O que você tá fazendo aqui? Né? E na periferia também você talvez não é bem-vinda, porque aí você é a preta metida, a preta paquita, a preta que não sei o quê. Então, assim, qual é o nosso lugar? Onde é que a gente se encaixa, né? E esse processo como é adoecedor, não é, Silvia? E pegando esse gancho também, um comentário, né? Essa ausência de lugar para se encaixar leva a gente a uma outra reflexão sobre a solidão. Muitas vezes a gente fala sobre a solidão da mulher negra fazendo uma relação com a ausência de um companheiro, um parceiro ou uma parceira. E aí é importante a gente ter em mente que esse é um grupo específico, né? Que existem outros tipos, que não se resume à mulher negra, hétero, cis, que existem as mulheres trans, que existem as mulheres lésbicas, e que vão ser atravessadas por essa solidão afetiva, mas também a solidão institucional, né? Nos lugares onde a gente trabalha, normalmente sendo a única negra, e sempre tendo o nosso conhecimento acadêmico, enfim, nosso conhecimento sendo objeto de dúvida, e isso nos relega a um certo tipo de solidão institucional. Enfim, vários âmbitos, não só institucional, mas em vários aspectos da vida, né? Sim, e eu queria só aproveitar essa deixa, porque é muito importante, né? No mestrado eu estudo direito da cidade, e quando a gente fala desses lugares, né, que tem os lugares físicos, mas é nesse imaginário social mesmo, né? Qual é o lugar da pessoa preta na cidade? Qual é o lugar da pessoa preta nos bairros? Qual é o lugar da pessoa preta quando a gente pensa em Brasil? Quando a gente pensa em um corpo preto? A gente inclusive pensa geralmente como um corpo, mas não um corpo de uma maneira mais elaborada, mas com um corpo mesmo como alguém que está ali servindo, né? Que tem exclusivamente essa finalidade. Então, é muito importante a gente começar a questionar qual é o papel das pessoas pretas nos lugares da cidade, mas também nos lugares de sociabilidade, assim. Ali em outras pessoas já reiteraram essa fala aqui. Quais são os lugares em que você tem espaço de sociabilidade com pessoas pretas? Quais foram as pessoas pretas? Quais foram as pessoas trans que você trabalha? Quais são as pessoas trans com as quais você tem amizade, né? Assim, que seus filhos, quais são as crianças negras com as quais seus filhos se relacionam? Porque a gente fala muito sobre diversidade, sobre muitas outras coisas, e o preto é sempre entendido como diverso, sendo que no Brasil a gente sabe que somos a maioria, né? O preto é o outro, né? A branquitude não se pensa porque é entendida aí como uma questão universal. Exatamente. Isso, né? São muitas questões, né? A gente estabelece essas identidades, igual a Ju, eu vim de Itapevi,
favela. Hoje eu moro no Distrito Federal, moro no Plano Piloto, na Asa Norte, tem uma vista belíssima e tal, mas falta um encaixezinho naquele lugar. Meu corpo é cotidianamente estranhado naquele lugar. Mas eu vou devolver a palavra a você, porque eu tenho certeza que tem muitos comentários a fazer em relação a essas colocações. Pegando gancho, agora entrando já nesses processos que são muitos ganchos aqui. Uma coisa desencadeia a outra. Pensando nesses processos que são adoecedores. Como é que você enxerga isso, especialmente agora na pandemia, para a nossa população negra? Que muitas vezes a saúde mental é entendida como uma coisa talvez da elite ou algo para alguém que tem algum problema, não sei se nem algum problema, mas tem alguma questão de saúde mental mesmo, né? Então, a gente Sim. só tem que tratar isso como um problema, não é uma coisa que está presente na nossa vida. Tá, então eu vou, né, só retomar um pouquinho para fechar nessa questão da solidão que vocês foram falando. Isso aparecia demais na fala, né? Nas falas, essa questão de estar sozinho. Então, uma das mulheres que eu entrevistei, ela dizia assim: eu tinha muita dificuldade em algum momento de contratar pessoas negras. E aí, por quê? Porque eu não queria que as pessoas pensassem que eu contratando uma outra pessoa negra, eu estava contratando por conta da cor, né? E de repente não ia ser por competência. E aí ela começou a entender que isso estava extremamente relacionado com o racismo, né? Porque ninguém questiona uma pessoa branca porque só contrata pessoas brancas, né? E aí ela foi entendendo, e aí depois ela falou, não, aí eu consegui, mas foi um processo bastante difícil. Então é isso, né? E as outras pessoas ali naquele mesmo espaço, elas não conseguem dimensionar e entender, né? E aí uma outra coisa que aparecia também é durante as reuniões, né? De repente ela vai, levanta a voz e vai fazer, né, apresentar uma ideia, e aí a ideia dela não é ouvida, e aí um homem branco que tem a mesma ideia, né? De repente ele fala, uau, que sensacional, né? Então isso que aparecia demais, né? E aí eu acho que é importantíssimo a gente falar, né? Então, para as pessoas que estão aqui ouvindo, se são brancas, se são negras, né? Porque às vezes, né? E aí um outro ponto, a questão da timidez, né? Eu sempre achei que eu era tímida, que na verdade a gente sempre é cortado, né? Não é dado essa possibilidade para a gente falar e para a gente ser ouvida, então a gente tem medo, né? E aí, né, as pessoas elas vão se descobrindo, né? Enfim, então eu queria complementar com um pouco disso. E aí, falando da pandemia, a pandemia ela escancara, né? Tinha muita gente que não acreditava, não queria ver, mas racismo não existe, porque a escravidão já acabou, já ficou lá há 130 anos. E aí, de repente, quando a gente vive essa pandemia, né, fica escancarado, né, que a gente vive uma desigualdade racial, né? Falar de desigualdade social não resolve a questão, a gente tem que falar da desigualdade racial e de que a gente né, o nosso país é estruturado no racismo, né? E aí, o quanto que isso vai, né, explicitando ali. Então, as ansiedades são geradas nessas pessoas que, quando a gente vai pensar nos motoristas de aplicativo, nas pessoas, né, nas entregas, são feitas majoritariamente por essas pessoas negras que são exército de reserva, né? Porque não estão nos trabalhos formais, né? E aí quem está lá nos trabalhos formais também, quando a gente pensa, né, os maqueiros, quando a gente pensa equipe de segurança, quando a gente pensa equipe de limpeza, são pessoas negras que estavam colocando em risco a sua vida. Então é a saúde física e psíquica, porque quando ela sai de casa, né, fica lá o filho, a filha, né, que está preocupado, será que minha mãe vai voltar? Né? Então, gerando todos esses medos, essas angústias, essas ansiedades, né? E aí essas pessoas também que ficam, essas crianças que não têm a mesma possibilidade de acessar a escola quanto as pessoas que estão nas faculdades, nas escolas particulares, né? E que também, enfim, existiram aí diversas questões, porque de repente as crianças nas escolas particulares tendo aquele volume imenso de atividades e não estavam acostumadas a fazer à distância. Então, existem várias questões que vão impactando as pessoas que estão né, em isolamento, mas quando a gente pensa especificamente na população negra, a gente sabe, né? Enfim, os números, né? As pesquisas apontaram, né, que a grande maioria de pessoas que se infectaram, né,
pessoas negras, né, as pessoas que estão lá trabalhando, então a equipe de enfermagem, majoritariamente por mulheres negras, né, que estão lá na linha de frente trabalhando, né, e mantendo o funcionamento da cidade, né, enfim. E aí são várias contradições, né, porque de repente a gente está vendo nesse momento um monte de gente que tá saindo para se divertir, como se, nossa, acabou. A gente, né, muita gente recebeu aquele e-mail dizendo que a pandemia acabou, e aí tem um povo que não recebeu, né, e que continua lá em casa. E é insano, porque essas pessoas que estão lá para fazer os serviços, né, elas continuam arriscando suas vidas, e aí, enfim, né, é uma dimensão enorme em diversos aspectos, né? Quando a gente pensa na exposição dessas pessoas que continuam trabalhando, porque elas precisam trabalhar, né? E não tem opção, né? E aí a gente vê histórias, né, absurdas como a do menino Miguel, né? A mãe que vai trabalhar para passear com o cachorro da madame, né? E aí essa criança que não tem o mesmo valor, né, nesse imaginário social, né, nesse imaginário perverso, né, de que coloca vidas negras como menos importante, e que, enfim, né, essa criança negra ela não era tão importante quanto o cachorro que tinha que sair para passear, né, enquanto a mãe tinha que estar lá trabalhando, que não é um serviço essencial. Enfim, são essas diversas contradições, essas diversas questões que vão aparecendo na pandemia, né, nesse período de pandemia, mas que, assim, ela só se intensifica, só fica um pouco mais explícito, porque são coisas que a gente vem vivenciando desde a assinatura, né, de uma abolição inconclusa. É isso. É isso, assim, são muitos pontos, né? A gente poderia ficar a noite toda aqui falando e não esgotaríamos jamais o assunto, porque como o Lin disse, a Lin da Quebrada disse ontem, nós não somos esgotáveis. Winnie, a gente já vai caminhando para o final, mas antes, tá aqui, tá normal. Antes eu queria saber, já para fechar, quais são os caminhos que você enxerga para a superação desses desafios que estão postos para nós, né? Não é só para nós, pessoas negras, é para a sociedade. Porque à medida que as desigualdades são superadas, a sociedade inteira ganha com isso e avança. Quais são os caminhos que você enxerga? Então, eu não sei se eu sou muito romântica, mas eu sou bastante otimista. Eu vejo assim que a gente está ocupando novos espaços, né? Que, como eu falei, né? No comecinho das minhas sobrinhas, eu acho que elas estão vivenciando coisas que quando eu tinha a idade delas, eu nem sonhava que existia. Né? Então, né, ainda que a passos, né, muito pequenininhos, passos de formiguinhas, eu vejo que a gente, né, vai construindo espaços. Então, a Ampicinep, por exemplo, né, é uma articulação nacional. Então, agora na pandemia, e isso foi bastante interessante, porque a pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas teve algo de bastante positivo que a gente conseguiu se reunir, né, de uma forma mais simples. Então a gente tem feito encontros, né, mensais, ou enfim, fizemos uma grande campanha para falar da saúde mental da população negra em setembro, que também era o mês da questão do suicídio, né, Setembro Amarelo. Enfim, então que a gente conseguiu se aquilombar mais, a gente conseguiu estar mais próximo por conta de perceber que a gente pode pegar o computador, né, e pode se comunicar. Então, né, ter uma articulação nacional de psicólogas e psicólogos negros, pesquisadores que estão pensando a subjetividade. O CERT, para mim, também é um espaço que me dá muita esperança, né, porque a gente vem desenvolvendo inúmeras ações e agora, na época da pandemia, a gente teve assim muita procura, né, de organizações querendo dizer, olha, a gente quer entender essa história. A gente não sabia muito o que é isso aí de racismo, a gente quer entender. E aí a gente vai lá e a gente faz um trabalho junto com essas organizações. E aí, assim, né, não vai ser da noite pro dia. E aí não é só de pensar assim, mas como eles são maravilhosos, eles são bonzinhos, eles estão querendo agora. Não, existe toda uma questão econômica envolvida, porque existem pesquisas diversas, né? A McKinsey, ela né, saiu uma pesquisa recentemente que fala o quanto que ambientes diversos, eles fazem com que as empresas ganhem mais, elas lucrem mais. Né? Enfim, então existem interesses diversos, mas
de alguma forma isso acaba impactando de forma positiva na nossa vida, né? E o Ama Psique, por exemplo, e aí uma das coordenadoras da Articulação Nacional, porque eu faço a coordenação daqui do núcleo de São Paulo, né? E aí são vários núcleos, né, de vários estados, a gente tem articulações, né? A articulação, na verdade, ela está presente praticamente no Brasil inteiro, e aí a gente se reúne, a gente fala da questão né, dos cuidados que são fundamentais e necessários para a população negra, porque os nossos currículos eles são eurocentrados. Então, quando a gente pensa no melhor profissional que é formado na área de psicologia, mas eu acho que em muitas outras, porque os currículos são feitos por pessoas brancas para pessoas brancas, enfim, então não conseguem, né, alcançar a dimensão de como é que a gente, né, lida com o sofrimento humano, por exemplo. Então, na psicologia, a gente não tem lá uma disciplina que fale de relações raciais, quando o racismo é um grande causador de sofrimento humano. Enfim, então, essas organizações, o Ama Psique, por exemplo, né, liderado pela Lucinha, e a Lucinha também é uma das coordenadoras da Articulação Nacional, né, da Ampsinep. Enfim, eu aprendo muito com Maria Lúcia, com a Cida Bento, são pessoas com quem eu aprendo pra caramba e me inspiram, e eu acho que elas estão aí, né, influenciando o Brasil. Né, influenciando o Brasil de uma forma, e aí eu cito elas, mas existem tantas outras, né? Sueli Carneiro, né? Enfim, e aí pensando especificamente na psicologia, voltando para falar do Ama Psique, que eu tô falando e divagando, mas eu sempre, na época da minha graduação, eu achava que a psicanálise ela não era para negro. Eu falei, imagina, esse homem, né? Porque fala do homem, né? O eurocêntrico, assim, enfim, toda essa constituição, e eu falava nada. Não tem nada a ver com isso, o complexo de Édipo, essa família doriana aí né, que a psicanálise pinta. E aí, enfim, de repente, quando eu conheço o Ama Psique, eu vejo que, olha, aquilo que eu aprendi, né? Aprendi, ok, mas existem muitas outras coisas, né? Existe uma psicanálise, sim, que pensa as relações raciais. E aí, né, finalizando, a minha terapeuta, Gisley Sena, ela é da Gestalt terapia. A Gestalt terapia, enfim, todas as vertentes aí da psicologia, ela em nenhum momento foi pensado, né, e não foi construído para pessoas negras, né? Mas aí existe um mundo, né, um exército de psicólogas e psicólogos negros que agora estão se formando, estão fazendo essa reflexão e estão trazendo novos caminhos, estão pensando em novos caminhos. Então, eu tenho uma grande admiração também pela minha terapeuta que está, né? E aí tem outras pessoas, a Samantha Fonseca também, que eu conheci, que dentro da Gestalt terapia estão falando da população negra e estão levando para esse grupo e aí ensinando. E é isso que a gente faz, a gente precisa fazer isso, a gente precisa, né, ir se conhecendo, ir construindo e compartilhando com outros profissionais. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente se prepara, a gente se fortalece e a gente compartilha para que, né, essa construção, né, de pensar nesses caminhos não fique represado na gente, mas que vá se proliferando e que, enfim, eu acho que esse é o caminho, né, as articulações, essas organizações que pensam a população negra, que pensam a sociedade a sociedade como um todo, né, e dessa maneira diversa, equitativa, né, e aí pensando na diversidade como um todo. Enfim, acho que é isso. É muita coisa, né? Tem muito caminho ainda para percorrer. O Ama Psique tem um trabalho incrível mesmo. Eu já tive a oportunidade de fazer uma construção com o Ama. E eu gostaria muito de te agradecer pela sua participação, pela potência que você é e por ter compartilhado generosamente um pouco do seu trabalho com a gente aqui nas redes do Bruno Gagliasso. Espero que as pessoas assistam, vai ficar salvo, né? A live vai ficar salva aqui. Espero que as pessoas te assistam, te sigam e conheçam esse trabalho maravilhoso que você realiza. Obrigada, meninas. Da Silvia, obrigada pelo convite, pela generosidade em trocar aqui com a gente, né? Se dispor, né, a estar nesse lugar que também não é tranquilo, né? Que a gente muitas vezes tem que ser repetitiva, isso é cansativo, isso é um processo adoecedor. Mas é necessário, tendo em vista que somos poucas vozes que conseguem ser dissonantes aí nesse espaço
que infelizmente ainda é pouco ocupado por pessoas pretas como nós, mas que estamos chegando, né? E a gente tem certeza que esse processo não tem volta, né? Nós estamos aqui porque outras mulheres e outros homens pretos vieram antes de nós e a gente segue com certeza construindo essa luta. Muitíssimo obrigada, Winnie, pela sua participação. Sigam a Winnie, conheçam o trabalho das organizações que ela menciona aqui. Tem muita coisa interessante para a gente aprender, né? Vamos entender um pouco sobre todas essas tramas, né? Que se tratam do racismo. Então, direito, psicologia, são muitas ciências sociais, são muitas tecnologias, como a Erika Malmini costuma dizer, que nos atravessam. Obrigado, Winnie. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Temos mais conteúdos por aqui. Gente do Tocantins, eu vi, do Japão. Muitos comentários subindo enquanto o Ine falava. Não dá pra gente ler tudo aqui, enfim, mas muito obrigada, gente, que ficou até agora e vai continuar até meia-noite pra gente estar aqui, ó, ocupando até meia-noite e vamos seguir depois, né? Após aí encerrar a ocupação. Ine, um beijão. Um beijo, obrigada. Mas eu que agradeço. Obrigado o convite e arrasem aí no finalzinho da ocupação de vocês. Vocês estão arrasando. Obrigada. Obrigada. Nossa ocupação. Obrigado, Winnie. Até mais. Tchau, gente. Obrigada, viu, por terem assistido. Até daqui a pouco.